Meu amigo vascaíno, sábado com muitas novidades, notícias importantes para poder passar para vocês. Vamos falar muito aqui sobre a preparação do Vasco contra a equipe do São Paulo. Hoje, o Fernando Diniz reintegrou um jogador que estava encostado no elenco cruz-maltino. Vamos falar muito aqui sobre o diretor executivo de futebol do Vasco, porque parece que agora vai. O Vasco teria acertado as bases salariais aí com o português Mário Branco. Vamos falar bastante também sobre a situação de renovações de contrato. Situação aí do Léo Jardim deu mais um capítulo hoje. E vamos falar aqui também sobre a situação do Felipe Coutinho. O Vasco apostando muito na renovação de contrato de Felipe Coutinho. Tivemos novidades com relação a reforços também. Vamos falar aqui sobre a situação do Vitor Sá, atacante que jogou aqui no Botafogo, que se jogou no colo do Vasco da Gama, em entrevista aí para a Lancinete, certo? E, claro, a gente vai falar sobre a situação da arbitragem lá na Fundação Getúlio Vargas, porque a gente teve mais um andamento lá. Perfeito? Peço a você que não é inscrito aqui no canal, principalmente você que está descontente com o atual momento que o Vasco da Gama vivencia, para você poder se inscrever. Pessoal, o Vasco continua a preparação para o jogo contra a equipe do São Paulo, que vai acontecer lá no Morumbi, no dia 12, certo? Fernando Diniz teve muito tempo aí para poder preparar a equipe do Vasco. Ainda faltam 5 dias e fica aquela expectativa para que o Vasco possa melhorar. Hoje, Fernando Diniz reintegrou um atleta que estava fora dos planos do Vasco da Gama, que é o jogador Riquelme, isso mesmo, lateral esquerdo aí, um cara aí que teve cogitado lá atrás para ser o substituto do Marcelo lá no Real Madrid, perfeito. Muitos colocaram expectativa nesse menino. O menino aí, por conta da bagunça no Vasco da Gama, foi emprestado várias vezes. Fernando Diniz, vendo talento aí no rapaz, reintegrou o jovem hoje. E muitos outros jogadores poderão ser reintegrados. Fernando Diniz está olhando essa paralisação aí para conhecer melhor o elenco dos Maltinos. Bom, sobre a situação envolvendo o diretor executivo de futebol, parece que agora vai. O Mário Blanco chega aqui no Brasil. Provavelmente o português será aí o homem forte do futebol vascaíno. Chamou muito a atenção o fato do Vasco da Gama negociar com um estrangeiro, né? Que nunca teve uma passagem aqui pelo Brasil, né? E é uma situação que é meio perigosa, porque assim, o cara não conhece o mercado brasileiro, espera aí que venha a dar certo no Vasco da Gama. Mas depois de 12 nomes aí, perfeito, parece que o Vasco chega a um acordo aí, onde as bases salariais do diretor executivo já estariam até definidas. A gente fala também sobre a situação envolvendo renovação aí de contrato, tá? O Vasco, na minha opinião, está caindo numa grande besteira de renovar o salário do Felipe Coutinho, né? Ou melhor, o contrato do Felipe Coutinho. Felipe Coutinho que ganha R$ 1.700.000
Hoje saiu um informativo que o Vasco está muito otimista, aguardando a rescisão de contrato do Felipe Coutinho com o Aston Villa para poder assinar a renovação de contrato com o atleta. Felipe Coutinho que dará total preferência ali para o Vasco da Gama, certo? Não precisa nem ir para o México, ganhando um salário de 1.700.000 reais, um dos maiores salários aqui do Brasil hoje. Pra vocês terem uma ideia, o Arrascaeta e o Gerson não ganham isso no Flamengo. O Vasco renovando aí com o Felipe Coutinho. E a situação do Léo Jardim? Apesar aí do Léo Jardim e do empresário do Léo Jardim não terem falado rigorosamente nada, certo? A imprensa aí continua o trabalho aí de queimar o goleiro, certo? Eu já disse aqui, eu vou me posicionar com muita cautela nessa situação do Léo Jardim, porque eu vi o mesmo filme acontecendo com o Vegete. O Vegete quase foi queimado aí pela imprensa, depois o Vegete veio público aí e simplesmente desmentiu que não tinha pedido nada de 1 milhão, enfim. Mas a situação aí do nosso Léo Jardim, com aquela matéria que o Flávio Dias soltou ontem, com relação à nota da Força Jovem, né? O empresário não gostou, que o atleta não gostou, isso azedou ainda mais o ambiente, segundo comenta-se aí nos bastidores do Vasco da Gama, certo? Mas o seguinte, a gente fala aqui sobre a situação de reforço, né? Algumas situações foram conversinhas fiadas que saíram ontem, como foi a situação do Alain Lescano. Não existe essa situação, ninguém ofereceu o jogador para o Vasco, tá? Mas a situação do jogador Kenji Cabreira, lá do Melgar, é verdadeira. O Vasco tem interesse aí na contratação desse atleta. E também a gente fala aqui sobre a situação do Vitor Sá, porque o Vitor Sá hoje deu uma entrevista lá no Lance, dizendo sobre o interesse do Vasco no começo do ano. Ele disse também que sente muita falta do filho dele, está aberto a ouvir a oferta aí do Vasco da Gama aí, certo? Então, o Vitor Sá podendo pintar aqui no Vasco da Gama, isso saiu da própria boca aí do atleta, né? Vamos ver se quem virar aí para o Vasco da Gama, diretor executivo, vai ter capacidade para poder fechar essa negociação. E hoje, lá na arbitragem da Fundação Getúlio Vargas, a gente teve mais um capítulo. E eis que a ECAP impugnou o terceiro árbitro escolhido pelo Vasco da Gama, certo? Terceiro árbitro aí impugnado. Ou seja, a gente volta a estaca zero essa situação, esse imbróglio jurídico lá na Fundação Getúlio Vargas, muito, mas muito longe de ser resolvido. Perfeito? A gente agradece aí pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!